Se você convive com a gastrite, sabe como a dor e o desconforto podem impactar o seu dia a dia. E às vezes, nas escolhas alimentares mais simples, podem piorar o seu quadro. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar os piores alimentos para quem tem gastrite, que são os menos óbvios, tá bom? Quero te explicar por que eles atrapalham a cicatrização do seu estômago. E também vou compartilhar aqui algumas estratégias com embasamento científico que vão te ajudar a aliviar os sintomas e a recuperar o seu bem-estar. O meu nome é Caroline, eu sou nutricionista funcional especialista em saúde digestiva e o meu objetivo aqui é transformar a sua relação com a alimentação. Primeiro de tudo, vamos começar para te dar uma base do que eu vou falar daqui a pouquinho, te explicar que gastrite é uma inflamação na mucosa interna do seu estômago e essa inflamação ela vai te causar a sensação de dor, desconforto e queimação. E ela pode surgir por diversos motivos, desde uso prolongado de medicamentos, estresse, infecções como H. pylori, até uma alimentação inadequada. Quando a mucosa está inflamada, a produção de ácidos e de enzimas digestivas ali dentro do estômago podem desequilibrar, tornando esse estômago mais sensível a certos tipos de alimentos. Por isso que entender quais são os alimentos que podem piorar essa inflamação é fundamental para controlar os sintomas e permitir que o seu estômago se regenere, tá? Com essa base, fica claro que a alimentação ela é fundamental e tem um papel crucial na evolução da gastrite. Agora, eu vou te mostrar alguns alimentos que, embora pareçam inofensivos, podem ser grandes sabotadores da sua recuperação. O primeiro deles são alimentos com alto teor de ácido oxálico, como, por exemplo, a beterraba e o espinafre. Esses alimentos, quando consumidos em excesso, podem aumentar a acidez gástrica e aí, se você sofre com uma gastrite por hipercloridria, vai irritar mais a sua mucosa que já está fragilizada, especialmente se consumidos crus ou em sucos concentrados, tá? Alimentos ricos em histamina, como, por exemplo, queijos curados, vinhos, embutidos no geral, a histamina em excesso pode desencadear uma reação inflamatória e agravar os sintomas de queimação. Se você sofre com refluxo, vai piorar um pouco mais também o seu refluxo nesse caso. E o que muitas pessoas não abordam é que a maioria das pessoas que sofrem com gastrite também tem uma certa intolerância à histamina, mas eu vou deixar isso para falar numa outra oportunidade, tá? Alimentos com um alto índice glicêmico. E aqui a gente faz uma pausa, porque todas as vezes que você tiver um pico de insulina, de glicose de insulina, isso pode aumentar o seu processo inflamatório sistêmico e com isso você vai dificultar a recuperação do seu estômago, da regeneração do seu estômago, tá? Da sua mucosa estomacal. Temperos, alimentos condimentados, pimentas, especiarias muito forte, embora possa variar e tenha ali um efeito benéfico dependendo da quantidade, em muitos casos essas substâncias elas vão aumentar a sua sensibilidade da mucosa gástrica, te causando também um desconforto. Óleos oxidativos, como por exemplo o óleo de soja ou o óleo de milho, quando exposto ao calor intenso, isso você precisa ter muita atenção ao óleo que você faz a sua refeição. Por quê? Esses óleos eles vão aumentar o estresse oxidativo sistêmico e local no trato gastrointestinal, o que vai prejudicar a recuperação também da sua mucosa. E por último, adoçantes artificiais como sucralose, aspartame, alguns estudos sugerem que elas alteram a microbiota intestinal. E elas podem aumentar a inflamação, afetando a saúde gástrica. Ou seja, de forma secundária, ali, esses adoçantes artificiais vão prejudicar o seu estômago. Até porque a gente divide esse trato digestivo em órgãos, mas na verdade é uma única coisa que é interligada. E você pode até pensar que evitar esses alimentos aqui basta, mas a verdade é que a recuperação da gastrite exige muito mais do que você só retirar esses alimentos do seu dia a dia. Vamos falar agora de algumas estratégias que atuam na raiz do problema e que muita gente desconhece. A estratégia é essa, rotatividade alimentar consciente. Então, uma estratégia mais assertiva não é necessariamente você excluir esses alimentos da sua rotina, mas é você rodiziar, sempre periodizar esses alimentos no seu dia a dia, sempre atento a volume, frequência e a resposta que o seu corpo tem a cada vez que você come esses alimentos. A segunda estratégia é a modulação da microbiota intestinal. O uso de alimentos pré-bióticos e probióticos são fundamentais, mas aqui existe um grande ponto de atenção. São alimentos benéficos que eu costumo dizer que são presentes para o seu intestino. Dá um exemplo aqui do cotidiano, nem todas as pessoas estão prontas para receber presentes. Se você quiser dar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir, aquilo para ele, ao invés de ser presente, pode ser uma grande tragédia. Então a mesma coisa acontece com o seu intestino.
Prebiótico, como por exemplo alho, chicó, pode ser maravilhoso para o intestino, mas se o seu intestino está extremamente desequilibrado, isso pode ser muito ruim. Talvez você tenha até experimentado isso em casa, como quando o alho te causa estufamento, a cebola te causa estufamento, te gera muitos gases. Então precisa ter muito cuidado com essa questão da modulação intestinal. Precisa se ter muito equilíbrio, começar com volumes mínimos e avaliando aos poucos como o seu organismo, o seu intestino, ele vai receber. Que possa ser que ele não esteja pronto para receber um presente. Terceira estratégia, controle do pH gástrico via alimentar. E aqui, por isso que eu trouxe aquela base lá no início, quando o estômago está inflamado, ele vai ter uma alteração do pH. Só que ele pode ter uma alteração para excesso de ácido, que é um quadro de hipercloridria, ou a falta de ácido, que é um quadro de hipocloridria. E nesse controle do pH, você primeiramente precisa entender se o seu estômago ele está com excesso ou com uma falta de ácido. Tá com excesso de ácido, você precisa incluir alimentos que são alcalinizantes, que vão ajudar na neutralização da acidez excessiva, como por exemplo, couve, brócolis, abobrinha. Agora, se ele está com um quadro de hipocloridria, a falta de ácido, você precisa colocar alimentos que podem ser até os mais cítricos e que têm enzimas digestivas, como por exemplo, mamão, que tem a papaina, abacaxi, que tem a bromelina. Então depende muito de qual é a sua base, qual é o seu quadro inicial. Quarta estratégia, gerenciamento do estresse oxidativo. E eu não estou falando aqui do seu estresse do dia a dia, não. Estou falando do estresse oxidativo do seu corpo, tá bom? Então incluir antioxidantes naturais para combater os radicais livres que a gente produz até na respiração. Pronto, estamos produzindo radical livre até respirando. Isso mesmo. Mas como a gente não pode ficar sem respirar, o que a gente faz? Gerencia o estresse oxidativo do corpo, colocando antioxidantes para dentro o tempo todo para ter essa capacidade do nosso corpo reduzir esses danos que nós temos oxidativo. E aí, pensando na sua mucosa estomacal, que essa inflamação gera esse estresse, esse dano oxidativo, a gente pode incluir antioxidantes como cúrcuma, gengibre, canela no seu dia a dia, para ajudar a combater essa inflamação e esse excesso de dano oxidativo que está ocorrendo nesse órgão especificamente. Além disso, para fortalecer a barreira do seu estômago, existem alguns nutrientes que eu gosto muito, que é a glutamina e o zinco. Só que você precisa ter muito atenção ao consumo de alimentos com zinco ou até a suplementação, que isso fazer minuciosamente, porque zinco suplementado pode causar muito desconforto gástrico, principalmente em quem tem qualquer questão gástrica ali como uma base. Causa desconforto em quem não tem, imagine em quem tem. Então precisa ser muito bem dosado e colocado de forma muito estratégica no dia a dia. De forma segura, é melhor consumir alimentos que contenham zinco, como por exemplo a semente de abóbora, como por exemplo peixes, frutos do mar, carne vermelha, proteínas no geral contêm zinco. Se esse conteúdo foi útil para você, para sua saúde, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa aprender essas estratégias que você aprendeu aqui também e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.